E aí galera, beleza? Tô aqui de volta com meu parceiro Lenda. E aí, Robert, como é que tá? Estamos aqui para falar um pouquinho do futebol nacional dessa vez. Vamos aproveitar que alguns times brasileiros entram em campo por Copa, né? Alguns pela Copa do Brasil e outros pela Copa Sul-Americana. E vamos falar um pouquinho dos confrontos, de como estão os times, de como eles vão para esses confrontos aí. De quebra, vamos fazer o palpitão aqui para ver quem é que vai passar. E depois a gente confere aí se a gente acertou quem vai passar ou quem não vai. Vamos falar um pouquinho de Copa do Brasil. Os confrontos que vão acontecer agora já são os confrontos de volta. O Cruzeiro vai pegar o Santos, a Chape pega o Corinthians e o Flamengo pega o Grêmio. Esses jogos são de amanhã. E na quinta-feira o Palmeiras encara o Bahia. Já são os jogos de volta das quartas de final e vamos falar um pouquinho aqui das equipes. Primeiro confronto, Cruzeiro e Santos. O Cruzeiro ganhou de 1-0 lá na casa do Santos e agora vai jogar em casa, lá no Mineirão. O que é que tu acha aí do Cruzeiro? Como é que tá? Rapaz, o time do Cruzeiro é muito bom, velho. Que time, velho. Aquele meio de campo com Arrascaeta e Thiago Neves, rapaz, é muito bom. No jogo contra o Flamengo, botou no bolso. O Flamengo sentiu o peso do menino Paquetá. Porque se tivesse o Paquetá em campo, o jogo seria outro. Depois desse jogo, aconteceu o Flamengo contra o Cruzeiro no Brasileirão. E o Cruzeiro foi com o time todo desfalcado. E com isso, o Flamengo fez até um gol com o Henrique Dourado. Depois, no segundo tempo, quando Arrascaeta e Thiago Neves, só dois jogadores praticamente, entraram nesse segundo tempo, o jogo mudou. Assim, penso que o Cruzeiro é um time forte e o Santos vem de derrotas. E eu acho que, tipo, o time do Cuca, ele tá precisando de um cara de armação ali naquele time. Tem atacantes, tem jogadores no meio que podem defender e atacar, mas não tem aquele cara, o camisa 10, que possa dar aquela bola para os pontas, e falta a principal função, que é um camisa 9. Nessa temporada perdeu para o Pastor Oliveira, o Ricardo Oliveira, para o Atlético Mineiro. Aí então, aqui no primeiro confronto a gente tem o Cruzeiro contra o Santos. Quem é que passa no caso aí? Cruzeiro. Cruzeiro também pela vantagem. O Santos tá lascado, né? Tá beirando aí a zona de rebaixamento. Não sei, entrou na zona brasileirão. Entrou na zona do Brasileirão. Tá quebrado. E em função que o Cruzeiro já ganhou da primeiro jogo, vai jogar um pouquinho recuado, porque o Mano Menezes gosta desse jogo, de jogar um pouquinho recuado e jogar em função do contra-ataque. Com isso, o Santos, que é um time rápido, vai querer pressionar o Cruzeiro sempre, e Arrascaeta, Rafinha, Thiago Neves e Raniel, que é um belíssimo jogador, e creio que daqui para frente ele pode ser convocado pela seleção brasileira, vai desbancar esse time do Santos. É um time que cresce também em competição de mata-mata, né? Um time cascudo mesmo, o time do Cruzeiro. Aí outro confronto, Chapecoense e Corinthians. Quer que falar da Chape aí, esse ano não tá tão bem, né? Não tá tão bem, né? Primeira vez que ela vence o Corinthians em casa, e vence, assim, em casa e fora. Foi a primeira vitória contra o Corinthians, e eu acho que esse jogo vai ser bem disputado. Prevejo que a Chapecoense vai tudo pra cima, em cima do Corinthians, só que o Corinthians tem uma boa defesa, né? E tem um contra-ataque que dá pra desbancar essa Chapecoense. Mas creio que esse jogo vai ser empate ou vitória do Corinthians de 1-0. Então, no caso, empate ou vitória do Corinthians, a Chape eliminada, né? Perdeu o primeiro jogo na Arena Corinthians e agora precisa de uma vitória. Então, se não ganhar, a Chape voa. Corinthians aí na semifinal. E a próxima partida, Flamengo e Grêmio. O Flamengo, como você falou aí também, tá vindo de maus resultados aí. E acho que sentiu também a falta do Vinícius Júnior. Depois que ele saiu para o Real Madrid, o time não encontrou outro cara para jogar na posição dele. Veio o Vitinho aí, só que eu acho que o time ainda tá faltando muito entrosamento. Só para completar aí do Flamengo. Flamengo, eu gosto muito desse time, né? Perdeu o Guerreiro também, né? Perdeu o Guerreiro pro Internacional. Se bem que já não vinha muito jogando. E já tava jogando o atacante. Henrique Dourado. Não tava jogando. Jogando na função dele é o Fernando Uribe. Ele não vem tendo aqueles grandes jogos que vinha atuando no México, que era praticamente a cada 2 jogos praticamente tinha um gol. Já fazia sempre, deixava os seus golzinhos lá. Henrique Dourado, pra mim, esse cara pro Flamengo, infelizmente, ele é um cara muito abaixo da média. É um exímio batedor de pênalti, mas pra sair jogando, dar vitória ao time, ser decisivo, eu acho que ele não é tanto como foi no Fluminense. Pra mim, o jogador que deve ser observado nesse jogo é o Lucas Paquetá, porque ele é o principal jogador desse Flamengo. Esse cara vai ser uma promessa pro futebol mundial. E já vem jogando e mostrando que tem um grande potencial.
Pois é, o Flamengo aí, apesar de vir de maus resultados, né, conseguiu um empate lá contra o Grêmio. No segundo tempo do jogo, o Flamengo mudou completamente as características da partida. Sofreu muita pressão ali do Grêmio lá na arena, só que no segundo tempo mudou completamente o jogo e o Grêmio não teve um chute no gol. Não sei se o Grêmio recuou demais, se foi estratégia do Renato Gaúcho para poupar mais os jogadores, mas o Flamengo mudou demais ali e conseguiu um empate. Poderia até ter conseguido a vitória. Eu acho até que seria mais justo pelo volume de jogo que o Flamengo teve. Só que o Grêmio é um time copeiro, um time que a gente sabe que ele sabe jogar mata-mata. Os caras estão acostumados a um time muito cascudo e principalmente por causa do treinador, né? É, o treinador muito bom, campeão da Copa do Brasil e agora atual campeão da Libertadores, né? O Grêmio é um time muito bom em função de jogar em casa e fora de casa. Ele joga melhor fora de casa por ter um time que joga fechadinho e sabe explorar os contra-ataques, tanto com o Everton do lado, Luan no meio e o Ramiro no outro lado, sabe jogar um em função do outro. Mas eu acho que Maracanã, arquibancada lotada, pressão a mil, e acho que o Flamengo vai passar dessa fase. O Grêmio. Eu acho o contrário, eu acho que o Grêmio passa. Agora o próximo confronto, na quinta-feira, vai ter Palmeiras e Bahia. Foi o empate no primeiro jogo na Arena Fonte Nova e o Palmeiras tem um dos melhores elencos do Brasil. Vai jogar em casa agora e, na minha opinião, acho que vai desbancar o Bahia. E aí, o que você acha aí dessa partida? O Palmeiras, primeiramente. Eu vejo que o Palmeiras é um jogo fácil, porque o Bahia vem de jogos medianos. Tem o seu principal jogador, Zé Rafael, que está sendo sondado pelo Palmeiras para que jogue próximo ano de 2019. E eu vejo que o Palmeiras vai desbancar o Bahia, por ter um time melhor, um time mais aguerrido, um time que tem um centroavante que é o rei da Libertadores, o Miguel Borja, e vem mostrando isso, né? Fazendo os gols, tendo Lucas Lima, Gustavo Scarpa, Moisés e o cão de guarda, Felipe Melo. Pode crer, elenco muito bom do Palmeiras aí, então acho que o Palmeiras também vai desbancar o Bahia em casa, vai conseguir fazer um jogo bem completo e passa de fase. Vale ressaltar que Bruno Henrique está sendo um dos principais jogadores do Palmeiras. Artilheiro, volante artilheiro. Se deixar ele livre, ele resolve. Então aí, a gente colocou aí os times que a gente acha que passa de fase aqui nessa Copa do Brasil. Cruzeiro, Corinthians, Flamengo e Palmeiras, só jogando na semifinal. E agora vamos pular um pouquinho para a Sul-Americana, que também tem jogo nessa semana. O Botafogo perdeu fora de casa para o Nacional por 2-1. O Colón ganhou do São Paulo no Morumbi por 1-0 e o Fluminense conseguiu um 2-0 em cima do Defensor lá no Maracanã, no finalzinho, aquele golaço do Sornosa de escanteio, né? Aquele gol olímpico, maravilhoso. Lembrando também que na Sul-Americana não tem gol fora, né? Então 1-0 e 2-1 é basicamente a mesma coisa. Vamos lá, vamos começar falando um pouquinho do Botafogo. O que é que tu viu do time do Botafogo aí nesse ano? Não engatou muito, mas também não tá horrível, né? Não tá horrível. Depois de ter saído o Jair Ventura, o Botafogo, que é aquele time mediano, que com o Jair era um time bom, muito bom, veio afundando, né? E eu acho que o Botafogo, mesmo que perdeu fora de casa, vem com um time bom para enfrentar o Nacional e eu acho que ele tem a vitória. Mesmo que seja de 1-0, eu acho que ele ganha nos pênaltis. É isso aí, primeira partida, o Botafogo passa do Nacional. A outra partida, o São Paulo passou um vexame em casa contra o Colón, perdeu de 1-0, mas ainda vai ter a partida de volta, né? Vai viajar para a Argentina e vai jogar contra o Colón. E o São Paulo tá aí voando no Campeonato Brasileiro, só que na Sul-Americana teve esse tropeço aí. O que é que tu acha? Consegue dar a volta por cima? Eu acho que o São Paulo vai visar, acho que o Campeonato Brasileiro. Diego Souza, não sei se ele foi poupado ou ele tá machucado, que ele não vai viajar com o time São Paulino. E eu acho que o São Paulo ele vai jogar a toalha para a Sul-Americana, seguir em frente no Campeonato Brasileiro, que é o que interessa para ele, né? Primeiro colocado, famoso segue o líder, só o cheirinho pro Flamengo, como eles dizem. Então o São Paulo voa aqui, né? Eliminado aí pelo Colón. E o Defensor, depois de ter se defendido, somente lá no Maracanã, levou 2-0 no finalzinho. O Fluminense tem uma boa vantagem. Pelo que eu vi jogando, eu acho que o Defensor não deve fazer muito medo ao Fluminense, né? Principalmente pela superioridade que o Fluminense teve, mas jogando fora de casa é sempre complicado. E time Uruguai é chato, né? Mas eu acho que o Fluminense ainda vai conseguir passar. E você que tá vendo aí o time do Fluminense cheio de promessa, cheio de garoto aí,
O Fluminense é realmente uma fábrica de atacante, né? De repente aparece um aí. As crias da base do Fluminense são caras que sempre aparecem bem no time profissional. E agora o time sempre consegue colher os frutos aí. Principalmente o Pedro, que é um grande centroavante, aí pode ser até uma promessa para a seleção brasileira. Fala um pouquinho aí do elenco do Fluminense e se eles conseguem segurar essa pressão. Pra mim, o Pedro, eu pensava que ele era pior que o Henrique Dourado, mas ele calou minha boca. É um grande jogador, grande finalizador, sabe fazer o pivô e tem um bom arremate. Como eu ressaltei, ele é um grande finalizador. Sornosa, pra mim, é aquele cara que não é um maestro, é um bom jogador que sabe jogar em função do Fluminense. Foi um achado. Ele, pra mim, não é o camisa 10. Ele joga com a 10, só que ele não é aquele camisa 10. Ele é um cara que consegue organizar bem o jogo e dar uma dinâmica boa pra partida, apesar de não ser um exímio distribuidor de bolas. Tendo também o Marcos Júnior, né, que é da base, que tem que ressaltar que ele é da base também. Tem o meio de campo realmente bom, que é aquele Jadson. O Jadson é o segundo volante, mas o primeiro volante titular no Brasileirão, jogando bem, desarmando muito bem, o Richard. Tem algumas boas peças aí o Fluminense, apesar de que, na minha opinião, não tem aquele conjunto pra tá brigando por títulos nessa temporada. Na sua opinião, passa quem? Defensor ou Fluminense? Pra mim, o Defensor ganha, mas o Fluminense, ele passa de fase. Pra completar aí sobre a Sul-Americana, a gente ainda teve Vasco, Bahia e Atlético Paranaense. O Vasco já foi eliminado, tinha perdido a partida fora de casa, venceu em casa, mas não foi suficiente para passar. O Bahia conseguiu vencer em casa a primeira partida e empatou fora, está classificado. E por último o Atlético Paranaense, conseguiu também passar de fase. O Bahia, você já falou um pouquinho, fala um pouquinho da equipe do Vasco aí, que tem como principal jogador o Iago Pikachu, hoje em dia, né? Famoso Iago Pikachu. Iago Pikachu, pra mim, é aquele principal jogador do Vasco. O cara que joga com raça, batedor de pênalti, batedor de falta. Pra mim é o camisa 10 do time, porque o Vasco necessita muito de jogadores. Precisa de um camisa 9, porque aquele Andrés Rios, ele é fraco. Trouxe aquele Max Lopes, trouxeram ele para ser atacante, mas ele, com 30 e poucos anos, com só 100 e poucos gols, 110 gols por aí, 10 gols por temporada, pra mim não é um jogador para jogar no Vasco. Demitiu recentemente o Jorginho e deve ficar o seu suplente. Agora, só para completar os times aí que entram pela Copa do Brasil, pela Sul-Americana, o Atlético Paranaense, o último clube aqui da nossa lista, conseguiu a classificação também. Só que é um time que tá meio mal das pernas no Campeonato Brasileiro, tá na zona de rebaixamento, não consegue engatar uma boa sequência. O que é que tu acha? Depois de ganhar em casa e golear fora de casa, o Cerro, pra mim, Cerro do Uruguai, não é o do Uruguai, não é o Cerro. Eu acho que o Atlético Paranaense... Incrivelmente, o original é o do Paraguai. E o falso é de outro país. Voltando a falar do Atlético Paranaense, eu acho que é um time que vai evoluir no Brasileirão. Tem um bom elenco. O principal jogador, Rafael Veiga, e o Marcelo Cirino, que para os torcedores do Flamengo é uma piada. Mas eu creio que ele vai subir. O próprio Atlético Paranaense, ele jogou muito, né? Jogou muito. Ele e Everton, que agora está no São Paulo, eles querem os principais jogadores do Atlético. E eu acho que o Atlético Paranaense ele vai melhorar nesse Brasileirão. Pois é, isso aí. A gente encerra agora os times que vão jogar nessa rodada. Ainda tem Libertadores. Só que a Libertadores, o jogo de ida do Santos ainda nem aconteceu, vai ser na semana que vem. E os jogos de volta vão ser na outra semana, então vamos deixar para falar um pouquinho da Libertadores depois. A gente aproveita e faz uma atualização do Power Ranking Nacional também, que vamos fazer agora. Me deu preguiça de novo de escrever o ranking aqui, mas vamos colocar aqui os times. Novamente, 5 times que a gente considera os mais fortes aqui do Brasil. Semanalmente a gente vai estar atualizando também, como eu postei hoje, a foto do Power Ranking Internacional. Toda semana eu vou estar colocando também o Power Ranking Nacional. O Power Ranking Internacional vai ser atualizado toda segunda-feira, porque as rodadas dos principais campeonatos acontecem no final de semana, e a gente posta na segunda-feira, antes da rodada da Champions League. E o Power Ranking Nacional vai ser atualizado na quinta ou na sexta, porque quinta ainda tem rodada de Copa e às vezes a rodada do Brasileirão começa na sexta-feira. Então, dependendo de como for o desenrolar das rodadas aí, a gente atualiza o Power Ranking Nacional. Vamos deixar de conversa fiada aí. Vamos lá, quais são os principais times aí do Brasileiro? Pra mim, na posição 5 vem o Internacional. Com a chegada agora do Guerreiro, vai evoluir muito mais esse elenco do
Internacional. Quarta posição vem o Cruzeiro, com grande elenco comandado por Arrascaeta. Ô, filho. Véi, o grande terceiro colocado vem o Grêmio, grande time com Renato Gaúcho, Papai Gaúcho, já ajustando esse elenco. Aí a segunda e a primeira colocação. Segunda colocação vem o Flamengo, comandado por seu principal jogador, Lucas Paquetá. E a primeira posição? A primeira posição é o São Paulo. Pra mim aí, eu acho também o São Paulo tá jogando a melhor bola, o time que tá jogando mais bonito aí no Brasil. O Flamengo deu uma caída também, eu teria colocado o Flamengo em primeiro, mas ultimamente não tá tão bem assim. Só que tem conseguindo alguns bons resultados, venceu o próprio Cruzeiro, né? Eu ficaria aqui em dúvida entre o Flamengo e o Grêmio, quem colocar aqui na segunda posição. E até o Cruzeiro também, eu acho que tá nessa briga aí também. Só que o Power Ranking tá, eu acho que feito aí também analisando o histórico dos times aí desde a primeira rodada do Brasileirão, não só o momento atual. Às vezes o momento é até uma fase, né? E depois volta ao normal e tal. Mas tá aqui o Power Ranking. Vai ser semanalmente atualizado também como internacional. E vamos seguir aí também, Lenda. Valeu. Obrigado aí a todos que assistiram o vídeo. Faça o canal também, pô, pra falar. Vamos fazer. Daqui para o final do ano, estarei montando o canal para levar vocês a mais conhecimentos de futebol brasileiro e mundial. Esse cara é um professor. É isso aí, galera. Obrigado aí por estar acompanhando o vídeo. Fiquem ligados aí no canal que tem mais novidade por aí. Um abraço, valeu!